Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando aí mais um vídeo no canal, que inclusive é o primeiro vídeo aí do ano. Estive aí sumida por alguns meses devido à demanda, né, de várias mudanças aí, mas já estou voltando e já deu tudo certo, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assista até o final, porque esse vídeo de hoje, gente, tem muita coisa que eu quero contar pra vocês. Aconteceram coisas que vocês vão ficar assim assustados, então não deixe de assistir até o final, porque tem muitas coisas aí que inclusive eu acho que vocês não imaginam o que eu vou contar. Então não deixe de assistir até o final, bora lá pro vídeo e não deixe de deixar o seu like. Eu e Nego já estamos aqui na trilha, né, Nego? É isso. Morto de sede. Nossa. A gente tá fazendo aqui uma trilha. E com certeza quando eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Vou virar aqui pra mostrar um pouquinho do caminho aqui pra vocês. Espera aí. Bom, gente, a gente já chegou aqui. Ó, aí tem mais ali embaixo também, só que a gente vai ficar só nessa parte por conta da altura e também como a gente andou muito e sem brincadeira. Nós levamos em torno de umas 3 horas fazendo trilha para poder chegar aqui. Então a gente vai aproveitar só nesse pedacinho mesmo. Nossos amigos, eles foram ali para baixo, depois eu vou ali para poder mostrar a vocês. Aí vou entrar aqui na água para poder gravar, tentar gravar aqui dentro para vocês também. Aí eu vim mostrar aqui esse pedaço pra vocês, que foi aonde eu falei pra vocês que a gente não ia. Não parece, gente, mas essa parte aqui, ela é enorme, é muito grande. E tem lá embaixo também. Só que a gente só ficou nessa daqui mesmo. Só ficamos nessa daqui, nossos amigos estão ali. A gente já tá se preparando pra poder ir embora, porque daqui a pouco começa a anoitecer. E aí não tem como, gente. Imagina, você tá no meio da mata, porque aqui é muito grande e é a mata mesmo. Tudo, a trilha é dentro da mata. Então, a gente tem que ir recolhendo essas coisas agora e ir embora. Já troquei de roupa, ó. Coloquei essa roupa aqui, é uma saída de praia. E aí é isso. Agora estamos indo embora. Estamos comendo alguma coisa, porque são 3 horas fazendo trilha. E aí não tem jeito. Tem que ir embora logo. Mas aí fica com um vídeo, né, dessa natureza linda. Não tem quem não goste, gente. A água daqui é maravilhosa, muito boa. Estamos aqui, ó, fazendo a trilha para poder voltar para casa. Vou tentar gravar aqui um pouquinho para vocês. Mas é até um pouco perigoso, né? Mas vou tentar mostrar um pouquinho aqui. É muito cansativo, gente, porque tem muita subida, muita descida. Às vezes é muito íngreme. Mas vocês percebem que eu tô até um pouco ofegante. Mas vai dar certo. Aí tem que... Em alguns momentos que a gente tem que parar, ó. Mata, só mata, você não vê nada. Tem parte que dá pra ver, mas tem parte que é tudo fechado, não dá pra ver nada. E aí, vamos indo devagarzinho. Quando a gente cansa, a gente para. Mas é isso. Ó, amor, segura a mão dela aí, ó. Vem cá, filho, vem. Que é descida.
Então tem que ir devagarzinho porque pode escorregar. Aí tô aqui com a bolsa. Então acaba sendo um pouco de peso. Então a gente tem que ir devagar mesmo. O nego tá aqui com a Teté. O problema é que começou a chover, né? Já são 5 horas da tarde. Então começa a fazer o quê? Escurecer. Por isso que a gente tá indo embora agora. Aí passamos repelente, né? Porque meio da mata, né? Muito mosquito, muito bicho. Então não tem como fazer trilha aqui sem passar repelente. Passando aqui, ó, às vezes tem caminho que é assim, ó, fechado por árvore, ó. A gente tem que passar por cima, mas vambora. Bora porque a gente tem aí mais ou menos umas 2 horas de trilha para poder chegar no carro. Aí tem parte que é aqui, ó, igual eu vou mostrar pra vocês. O caminho às vezes é fechado com árvore, né? Aí acaba atrapalhando também o acesso. Ó, esse aí, irmão, dá a mão pra ela. Dá a mão aí pra ela. Que aqui, ó, tem que ir devagarzinho. Por causa desses troncos. Aí acaba complicando. Pronto, foi. Agora mais uma subida. E seguimos aqui ainda. Molhei um pouco aqui o meu rosto. Tá chovendo, né? Pode ser até que pingue aqui na câmera. Mas dá pra poder mostrar um pouco pra vocês. Tô com a bolsa aqui, ó. E com essa aqui de ombro. Porque o meu esposo, ele tá ali com a Esté, ó. Estão vindo ali atrás. E aí, gente, a gente tá assim, muito cansado. Porque o caminho pra poder chegar na cachoeira é muito grande, muito cansativo. Então, a gente ficou ofegante mesmo. E aí, a gente tá sem água agora, porque a água acabou, né? Como a gente não conhecia o lugar, a gente não imaginava que a quantidade de água que a gente trouxe não daria. Então, a gente tá cansado, morrendo de sede. E ainda tem muito caminho para poder chegar onde o carro tá. Mas vai dar certo, vai dar certo. E seguimos aqui. Nego, Teté ali, ó. Seguimos aqui ainda na trilha. Vou ver se consigo mostrar um pouquinho aqui. Vai dar pra ver um pouco mais. Tá mostrando um pouquinho do céu aberto. E aí eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês. E vocês terem, assim, uma noção de como é aqui. Ó, tá vendo? Mata fechada mesmo. Tá chuviscando, né? Então a gente tem que apertar o passo para poder chegar o mais rápido possível. Jesus. A visão é linda.
Eita. Tem parte que é muito íngreme, aí tem que ir devagarzinho, né? Ui! Mas tem que ir devagarzinho mesmo. Vocês estão vendo? É muito curtinho o caminho, ó. Esse caminho aqui, ó. E às vezes o acesso é bem ruim mesmo. Então a gente tem que ir bem devagar mesmo, sem pressa. A gente andou pra caramba. Minha princesinha tá vindo ali, Nigo também. Cuidado aí, ó. Segura a mão dela aí, amor. Tem parte que é difícil mesmo, mas dá pra passar. A chuva tá apertando. Mas eu acredito que a gente já esteja mais perto da saída. Já tá chegando aqui mais em uma parte que é aberta. Vai dar pra mostrar vocês, né? A visão daqui. Tá vendo, ó? Só vê árvore, morro, torre de energia. Só isso, ó. Não tem muita coisa mesmo, não. É só mata em cima de mata mesmo, ó. E aí, seguimos aqui no caminho. E daqui a pouco a gente chega lá na estrada para ir em direção ao carro. A única coisa que a gente vai fazer é ver se a gente para aí num restaurante só para poder comprar uma água ou um suco, talvez. Porque a gente tá morrendo de sede. Como a gente tá caminhando já há um tempão, quanto para ir quanto para voltar, imagina a sede que a gente tá aqui. Então, essa é a única coisa que a gente deve fazer antes de ir embora. Ainda estamos aqui. Como vocês podem perceber, já está escurecendo, né? A chuva está ficando um pouco mais forte, né? Então, isso acaba que atrapalha um pouco, né? Já é ruim você andar no meio do mato, mas pelo fato de estar escuro e estar chovendo, deixa ainda um pouco mais complicado. Então, a gente fica até um pouco apreensivo, né? Porque o tempo ele mudou de repente. E aí, como eu tava falando, eu acabei pausando o vídeo e não percebi. Como eu disse, estava escurecendo, né? A chuva tá apertando. Então a gente fica um pouco apreensivo. Mas não falta, a gente acredita que não falta tanto assim, não. Então a gente apressou um pouco mais o passo, né? Faltando um pouquinho mais rápido. Pra gente sair daqui logo. O bom da gente, né, é que a gente tá com cada um trouxe o celular, então até se for o caso a gente usa a lanterna, mas até antes de escurecer a gente consegue sair da trilha, né? O negócio é sair da trilha. Bom, gente, voltei aí para poder falar e conversar um pouquinho com vocês. Estou aqui na cozinha, tô organizando aqui algumas coisas, porque já é a noite, né? Na verdade, já é outro dia, né? Porque após essa aventura aí que eu mostrei pra vocês, aconteceram muitas coisas que eu não falei, né?
E obviamente eu não iria deixar de finalizar esse vídeo sem finalizar aí com vocês. Deixa eu só beber um pouquinho de água. E aí, gente, enquanto eu vou fazendo aqui as coisas, tô aqui, ó, na cozinha e vou adiantando aqui a nossa janta, eu vou conversando e explicar tudinho aí pra vocês. Então não deixe de acompanhar até o final, porque tem muita coisa aí pra vocês verem, que nem tudo é flores. Bom, gente, como vocês viram, tô descascando aqui a batata, tá? Então, se der um barulhinho aí é porque eu tô descascando. E aí, gente, é o seguinte, eu estava aí mostrando pra vocês a trilha que nós estávamos fazendo pra essa cachoeira, que inclusive a cachoeira é até uma cachoeira que é perto aqui da minha região, perto de onde eu moro, não é longe. Só que o problema em si não é de ter a distância em si, e sim o local. Essa cachoeira é uma cachoeira muito assim, pouco conhecida. Não vou dizer que é rara, mas ela é bem pouquíssima assim. Poucas pessoas aqui conhecem ou já ouviu falar, né? E aí, pegamos uma indicação, né? Vimos um conteúdo, buscamos informações assim, eu não busquei, porque quem buscou foi esse casal de amigos nossos e o meu esposo. Só que o meu esposo, ele é assim, ele vê, mas ele não presta atenção nas informações. Então, fomos nos baseando com essa informação que a gente tinha, que era o vídeo. E ali no vídeo ele explica o local, como chegar até lá, tudo certinho. Então, com base nessas informações, nós fomos. E aí o que acontece, gente, é que aqui na previsão do tempo só deu nublado. Então nós fomos, até porque também não era tão tarde, ainda era cedo. Se eu não me engano, saímos daqui em torno de umas 11 horas. E por ser aqui dentro da nossa região mesmo, nós fomos tranquilos, porque a gente imaginava que nós iríamos fazer todo esse trajeto, todo esse percurso, essa aventura em 3 horas. 3 horas a gente ia e voltava, já estaríamos em casa. No máximo, contando aí 4 horas. Mas não levaria isso. Porque é aqui perto da nossa região, aqui bem no nosso, bem perto do nosso bairro, gente. Né? Então, assim, nós fomos confiando nisso. E aí, o que acontece? Eu tô falando aqui com vocês, gente, mas eu tô agilizando aqui a nossa janta também, tá bom? Então não reparem o barulho aí de fundo, porque eu estou aqui na minha cozinha. Inclusive, essa aqui tá apagada porque queimou e eu tenho que encomendar, né? Porque ele não é uma lâmpada de LED, só que ela é bem grande, então eu tenho que ver na internet mesmo. Por isso que eu só tô aqui com a luz de LED mesmo. Se não fosse, eu estaria sem luz. E aí, gente, e eu só não troquei por conta do final de ano mesmo, que foi muita correria. Aí agora com mais calma eu vou conseguir fazer isso, tá bom? Só pra esclarecer. E aí, gente, eu peguei, né, algumas coisas, compramos algumas coisinhas só pra gente poder beliscar mesmo, até porque a gente não iria demorar. Iríamos fazer a trilha, conhecer, tomar um banho e tal, comer alguma coisinha e vir embora. Porque a nossa intenção era ir pra conhecer mesmo, porque a gente não conhecia. Pelo vídeo, era um lugar muito tranquilo, não era tão extenso e também era bonito, né? Até um certo local dá pra ir de carro. Só que chega uma certa parte lá que você precisa deixar o seu carro e ir andando. Então deixamos o carro lá, que inclusive nós fomos até com um casal de amigo nosso. E depois subimos, né? Fomos andando. E aí da parte que deixamos o carro até a gente chegar o início da trilha, a gente percorreu aí em torno de 1h30, 1h40. Isso só para chegar até a trilha. Então, ou seja, tem esse tempo para chegar na trilha e mais o tempo da trilha para chegar na cachoeira. Então, quando a gente chegou, começou a trilha, a gente já estava cansado, porque era só subida. Então, andando 1h30 só subida cansa. Até aí tudo bem. Começamos a trilha, o tempo tava lindo, tava o sol aparecendo, né? O problema começou, gente, porque como era um local que a gente nunca tinha ido, não conhecíamos, fomos
por referência de um conteúdo, que é aí que tá o problema aí, que as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, é que no conteúdo ele não dá essa dimensão de distância, a gente não consegue ter noção através de um vídeo. Então, começamos a trilha, andando 1 hora e meia. Quando deu 2 horas que a gente ainda tava no meio daquela mata fechada. E assim, só acompanhando pela trilha, só acompanhando pelo vídeo. Por quê? Porque no meio da mata, senão não pega. Então você não tem como, não tem como ver um mapa na internet. Então, a gente foi de acordo com as instruções que a gente tinha visto. Até aí tudo bem. O problema começou quando a nossa água começou a acabar. Por quê? Nós levamos água. Só que o problema é que, por ser mata fechada e no meio do mato, no meio de um monte de morro, é subida e descida, é volta, é curva. Quando a gente foi se dar conta, a gente já estava andando quase 3 horas no meio daquela mata fechada. E aí a gente não sabia se a gente voltava, né, para casa, se a gente voltava ou se a gente continuava. Só que o problema disso tudo era o quê? A gente já estava sem água, então a gente precisava o quê? Se hidratar. Então, na nossa cabeça, a gente já estava assim, olha, já são 3 horas andando, a cachoeira já deve ser bem aqui perto, já estamos perto. Porque a referência era passar por debaixo de uma torre, e aí, passando por debaixo da torre, 200 metros, você já chegava na cachoeira. Só que nós passamos por 3 torres. 3 torres. Então, assim, nós já estávamos exaustos, cansados, sem água e com criança. Então, a gente resolveu o quê? Vamos continuar? Porque lá a gente se refresca. Até tinha água, sim, para até chegar na cachoeira. O problema seria para voltar. Só que o nosso medo era o quê? Como a gente já tinha passado por 3 torres, a gente não sabia como seria para voltar, se a gente ia aguentar, como é que seria. Então, a gente decidiu continuar. A gente resolveu deixar água para a criança, que no caso era a minha filha, a Esté. Pelo menos água para ela tinha. A gente ia. Até que achamos a bendita da cachoeira, que inclusive tinha até um grupo de pessoas que também estavam indo para lá. E aí, por coincidência, eles também foram, nos encontramos ali e fomos. Eles também tinham visto o mesmo conteúdo que a gente. E aí, nós fomos até juntos. E no meio desse caminho, a gente já quase perto, encontramos nós descobrimos, né, que as pessoas que mais frequentam ali são ciclistas e atletas, né? As pessoas que correm, que participam dessas coisas. E encontramos um ali. Aí ele foi até falou, vocês trouxeram lanterna? Não tô vendo vocês preparados. E a gente assim, não, a gente trouxe, tá com o celular aqui, se for o caso a gente usa a lanterna do celular. Gente, o vídeo ele vai ficar um pouquinho grande, mas eu quero que vocês entendam como é importante a gente sempre pesquisar informações dos locais que a gente não conhece. Se você vai a um local que você não conhece, que você não tem uma pessoa que vai te guiar, é muito arriscado, é perigoso. Só que a gente foi na inocência acreditando que um conteúdo ajudaria a gente a encontrar isso com facilidade. Até que nós descobrimos que na verdade até os próprios moradores eles não conhecem essa cachoeira. São pouquíssimas pessoas, né? Então assim, com o passar dos anos, a mata vai crescendo, vai se desenvolvendo muitas outras coisas, inclusive até os próprios animais que criam, né, que tem os seus habitats ali dentro. Então, assim, vai crescendo a população deles ali também, né? E aí, gente, o que deixou a gente, assim, muito preocupados foi essa questão mesmo da distância. Achamos a cachoeira, conseguimos achar. Quando a gente encontrou esse moço, ele até falou, né? Vocês vão passar por mais uma torre, que no caso seria a terceira. E após essa torre aí, o caminho ele vai ser um pouco difícil de acessar, porque caíram muitas árvores, mas vocês vão chegar lá, já tá perto. A gente perto quanto? Em torno de uns 40 minutos.
Pra gente que já tava cansada e sem água, gente, 40 minutos é um dia praticamente. A gente pensa assim, é um fim. Mas como a gente já tava ali, pra voltar a gente não ia ter mais força. A gente tava cansado, suado. Chegamos na cachoeira. E pra entrar na cachoeira, a descida ela é muito íngreme, gente. Não é uma descida que você vai assim, devagarzinho, não. Ela é uma descida mesmo. Eu imaginei, gente, se eu tô cansada pra descer, imagina quando a gente for voltar, imagina pra subir. Então, assim, a gente tava realmente muito preocupado com essa questão. Mas, descemos, né, que inclusive eu mostrei pra vocês, né, a cachoeira é uma cachoeira bonita, só que assim, depois que a gente passou por todo o perrengue, que a gente foi ver, que inclusive eu sou até muito chata com essa questão, gente, eu falo com meu esposo, eu prefiro ser chata, mas eu prefiro ter, não é nem a razão, mas eu prefiro ser chata e ter segurança e não passar por problemas assim. Porque se eles tivessem, meu esposo tivesse realmente pesquisado, até esse casal de amigo nosso, se eles tivessem realmente pesquisado essas informações, ninguém teria passado por isso. Eu não pesquisei por quê? Porque pra mim tava tudo certo. Meu esposo tinha visto e falou, eu até cheguei a perguntar, vocês viram, vocês sabem, sei o quê? Ah, a gente viu os comentários, tem só isso, não sei o quê. Então, eu fui na deles. Só que eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu pesquiso tudo. Eu entro em site, eu entro em sites de reclamações, eu vejo tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Todo tipo de dado que eu consigo coletar, que eu consigo ter, eu procuro ter essas informações. Por quê? Porque é melhor a gente ter segurança do que ter dor de cabeça. Mas, mesmo assim, como meu esposo falou que estava tudo certo, eu confiei e deixei na mão deles. Mas eu também errei, porque eu deveria ter pesquisado e eu não fiz isso. Então, não existe o culpado. Todos nós erramos, mas graças a Deus que deu tudo certo. Nós saímos de casa às 11 e pouca, chegamos lá, né, rapidinho, meio-dia. Saímos daqui umas 11h30, se eu não me engano, umas 11h20, 11h30. Chegamos rapidinho, menos de 30 minutos a gente chegou. Né? Deixamos o carro lá, começamos toda essa trajetória. Eu sei que a gente chegou na cachoeira 4 e pouca. Então, assim, a gente não ficou nem 20 minutos tomando banho. A gente só foi realmente para se refrescar devido ao cansaço, à sede, né? Porque só em você se refrescar já dá, assim, um ânimo, né? Já renova as forças. E aí, gente, tomamos banho, né? Levei frutas, né? Levamos alguns biscoitos. Só coisas assim mais leve mesmo, nada pesado não. Porque trilha, quando você fala que vai fazer trilha, você vai andar. Mas você não vai imaginar que você vai andar quase 4 horas, né? Quase 4 horas, no meio da mata fechada, no meio do monte de morro que é subida e descida. É mais cansativo do que vocês imaginam. Ou seja, assim, você não tem ideia. Começou a chover. Então, como era muito grande lá, a gente não ia conseguir sair tão rápido, começou a virar lama, principalmente na parte que a gente tinha que descer. Então, assim, chegou uma parte lá que nós caímos, né? Então, assim, gente, foi assustador, né? Assim, foi uma experiência que eu aprendi. Já fiz trilhas, né? Já fiz trilha com a minha filha pequena, né? No caso, com a minha outra, a Manu. Até hoje ela tem 7, a Manu tem 12. Já fiz trilha, né, com ela. E algumas vezes, né, na verdade. Já fiz trilha algumas vezes. Só que já fazia tempo que eu não fazia isso. Quando nós conseguimos achar o caminho da volta, porque não tem marcação, né? A gente foi assim, com referências, que até a gente conseguiu achar. E aí a gente até ouviu falar, onde o amigo nosso deixou o carro, que o pessoal dali do bairro tentou ir também, não encontrou. Que o que dificulta lá é que as pessoas elas não acham essa cachoeira, porque fica muito escondida mesmo. E quem acha, corre de passar esse risco, que é muito distante, gente. São 3 horas, mais de 3 horas, fazendo trilha no meio da mata fechada. Então, conseguimos sair da trilha. Aí, após a trilha, você tem que andar mais ou menos 1h30 para poder chegar onde o carro fica, né? Porque como é muitas subidas, o carro ele não aguenta. Ainda mais em chuva, pior ainda.
choveu bastante, mas conseguimos, graças a Deus, né? A gente saiu tão cansado, gente, eu queria ter até finalizado o vídeo antes, só que nós estávamos muito cansados. Assim que a gente chegou, tomamos um banho, né? E eu até pedi um lanche, porque eu não ia ter condições de fazer comida. Nós iríamos até aqui, eu e meu esposo, e até a gente ia comer um churrasquinho aqui em casa, que é o que eu tô fazendo agora até. Só que como a gente chegou muito cansado, falamos, olha, deixa esse churrasco para depois, vamos pedir um lanche e vamos descansar. Dormimos cedo, né? E foi assim, uma experiência que eu jamais vou esquecer. Aí a gente conhece, né, até outros lugares de trilhas que nós já fomos, que valeu muito a pena, gente. Que inclusive a gente tá até marcando de uma aqui no Rio de Janeiro, que é muito boa, que é muito famosa, que não tem todo esse problema. E aí, o porquê que toda essa situação parece que tá até um suspense, porque que eu tô falando muito. Você que não conhece, você vai visitar um lugar, né, ou um local que você não conhece, gente, tem que ter muito cuidado, porque pode ser perigoso. E aí, como nós não sabíamos, nós não imaginávamos tudo que estava ali, tudo que estava acontecendo, a gente não tinha noção. Deus, ele nos deu um grande livramento. Por quê? Porque nós estávamos na inocência, a gente não sabia de nada. Mas, depois que a ficha foi realmente caindo, que a gente viu que a gente correu perigo, eu mesma comecei a pesquisar. Fui em tudo quanto é tipo de dados, de informações, e aí eu descobri que o lugar que nós fomos é um lugar bonito? É um lugar bonito, mas não vale a pena fazer. Por quê, gente? O lugar que nós fomos é a famosa Cachoeira Lagoa Azul, né? Aqui da minha região, né? Meu olho já tá até ardendo, gente, que eu tô cortando aqui, ó, pra fazer uma saladinha, né? Um vinagrete. Não sei como vocês conhecem aí na sua cidade, na sua região, mas aqui é um vinagrete, que é aquele molho à campanha, que é pimentão, tomate e cebola. Aí você tempera a gosto. Gente, eu só sei que o que eu descobri foi que o lugar que nós fomos é um habitat de cobras. Cobras perigosas, eu até esqueci o nome, são cobras até comuns. Só que o lugar onde nós estávamos, toda aquela trilha é um habitat de cobras. As cobras, elas se camuflam no meio das folhas. Então, assim, Deus nos deu um grande livramento. E por ser mata fechada, tem outros animais que também poderiam ter aparecido, que não preciso dar detalhes assim, mas é complicado, né? Nós não tínhamos ideia. Depois eu falei com meu esposo, eu fiquei, sabe, a gente ficou assim horrorizado, não dormimos muito bem à noite, mas graças a Deus a gente parando assim para pensar o perigo que a gente correu e a gente não imaginava. Além de ser um habitat de cobras, né? É assim, a trilha, ela vai fazendo curva, que a gente não tem como ver porque a gente tá no meio da mata. Mas tinha partes que eram abertas, que eu até cheguei a mostrar pra vocês, que tinham assim muitas árvores, vocês viam as descidas e um monte de morro. A gente fazia trilha no meio das montanhas, né, no meio daqueles morros, e você viu que era só descida. Então, se a gente escorregasse, os caminhos eram caminhos curtos para uma pessoa passar. Então, assim, foi um grande livramento. Eu jamais, ainda mais eu que sou muito chata, meu esposo sabe disso, que às vezes eu evito certos lugares, certos locais, porque eu sei que eu tenho filha, eu sei que eu tenho criança. Então tudo eu pesquiso, gente, tudo eu pesquiso, tempo, caminho, comida que serve, qual a técnica de comida, se é uma culinária, a técnica não, a culinária na verdade, se é uma culinária assim, não sei o que, eu já sei que vai ser uma comida muito gordurosa, vai ser uma comida muito pesada, se é uma comida com muito tempero, tudo isso eu pesquiso, gente, porque quem tem criança sabe como é trabalhoso, se a criança fica doente, se acontece alguma coisa, ou se acontece uma coisa comigo, ou se acontece alguma coisa com meu esposo. Então a gente sempre tem que pensar
nessas coisas. A gente tem que pesquisar informações. O pouquinho de tempo, eu falei, amor, eu não levei nem 10 minutos, eu já tive todas as informações. Tudo que vocês não pararam para ver, em menos de 10, de 5 minutos, eu tive tudo, todas as informações, pelo menos o básico, o mínimo. E aí eu descobri lá que era uma trilha que levaria mais de 3 horas para chegar na cachoeira, era um habitat de cobras. Por ser essa mata fechada, ou mata aberta, eu não sei como é que você fala, poderia ter onça. Então, assim, nós não sabíamos o que a gente estava fazendo. A gente foi assim na loucura de achar que seria uma aventura, mas o período que a gente correu jamais iria valer a pena, gente. Por isso que eu não posso nem dizer pra vocês, é lindo, mas não vale a pena. Por quê? Porque olha o risco que a gente correu de vida, expondo a nossa filha, né? Então, fica uma experiência que eu jamais vou voltar a fazer, né? Então, fica de experiência, né? E é isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Tô com o meu semblante assim ainda cansado, porque a gente não descansou o suficiente, né? Nós deveríamos estar assim mais descansados, mas não teve como, né? A gente fica muito preocupado. Eu fico ali olhando o tempo todo a Esther, se ela tá com dor, se ela precisa de alguma coisa, porque eu não sei, né, gente? A gente é mãe, nós somos mães, pais, a gente fica assim preocupado, fica tenso, mas não teve nada de grave. Graças a Deus deu tudo certo. Ninguém, né, teve feridas ao ponto de precisar ir para um hospital. Só nos machucamos mesmo devido à queda e aos mosquitos, às varas. Vocês viram que tinha muitas árvores caídas no chão, então teve esses prós e esses contras aí. Só que para essa experiência, esse tipo de experiência, fazer trilha para um lugar que eu não conheço, ou talvez se tem alguém e para levar, aí é diferente. Mas nesse caso a gente não conhecia ninguém para levar e não conhecia o local. Então essa experiência eu não faço mais, a não ser que seja um local que a gente conheça, onde nós conheça, né? Ou alguém que vá com a gente e conheça o local. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ele ficou longo, mas não tinha como eu finalizar aquele vídeo sem explicar pra vocês, porque nem tudo que a gente vê na internet é flores, e também nem tudo que a gente vê num vídeo, nós não temos como saber se 100% daquilo é verdade, né? Então esse vídeo ele ficou um pouquinho grande sim, mas foi mais para poder explicar para vocês que nem tudo que a gente vê é um mar de rosas, porque não é. Eu poderia ter finalizado aquele vídeo lindamente, mas aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu quero mostrar para vocês a minha realidade, o meu dia a dia, a minha vida. Eu não quero ficar enfeitando, eu quero mostrar para vocês como é a minha vida, a minha realidade. Então eu poderia ter falado que foi tudo maravilhoso, lindo, tirado ótimas fotos, feito vários conteúdos, mas aí não seria eu de verdade. Então, eu quis mostrar pra vocês quando dá certo, eu quis mostrar pra vocês quando dá certo e também quando dá errado, né? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Esse foi o primeiro aí, o vídeo do ano, mas os próximos virão arrasando, virão bons aí vídeos, vão vir coisas boas, vão vir novidades. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Se você que tá aí me assistindo até esse final de vídeo não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta aí o que você achou dessa experiência. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.